A Adriana é de Fátima. Ela marcou-me por uma coisa que hoje em dia é uma doença, digamos assim, que é as depressões. As depressões hoje em dia afetam muita gente. E ela marcou-me porque no decorrer da conversa ela disse-me que estava a sofrer disso, estava em recuperação, e o que marcou mais nela foi o facto dela ser jovem e ela ter ido para um curso para tentar ela própria perceber e entender melhor a doença dela. Ou para encontrar respostas e esse tipo de coisas. E o facto dela ser nova, eu achei interessante também a força dela de querer encontrar a resposta para aquilo, para aquilo que ela e muitos hoje em dia, infelizmente, estão a sofrer. Aqui o João Rodrigues marcou-me porque num daqueles dias em que havia muito pouco tempo e saí do recinto do santuário e vejo este senhor à sombra. Eu vi efetivamente o senhor com muletas, mas não parecia um senhor normal, e ele é normal, mas o que me fez a ter com ele foi eu querer fazer alguém à pressa. Fui ter com ele e expliquei-lhe o projeto, ele disse que não tinha problema nenhum em falar e depois vira-se para mim e disse-me, mas eu sou pedinte. E eu, pois, não tem mal nenhum, e continuamos a falar. E depois, passado um bocado mais à frente da conversa, eu perguntei-lhe porque é que ele fez questão de frisar o ser pedinte. E ele disse-me que havia muita gente que passa por ali e que não lhe diz nada. Outros ajudam, obviamente, e outros não ajudam. Mas achei interessante uma frase que ele me disse, que foi: as pessoas, obviamente, vêm para aqui. Isto é um bocado para eles, muitos deles vêm para aqui só para o show-off, mas se quiserem ajudar, ajudam, não têm é que responder mal, como há pessoas que lhe respondem mal. Aqui a questão da Anícia Carvalho. Isto foi. Não sei se a palavra conhecida é a palavra certa, mas em Leiria ela já é conhecida. Obviamente é fácil perceber porque é que os longos cabelos dela fez-me ir procurar e encontrei-a um dia não me lembro, foi uma feira medieval, acho eu, se não estou em erro, no Castelo de Leiria, e daí o local também ser assim, acho que encaixou tudo bem, parecia uma princesa. E aqui é um caso daqueles que era a curiosidade de perceber o porquê que ela tinha aqueles cabelos longos e bem tratados como ela tem. Mas ela explicou-me que é a família também, e a irmã também tem. Pronto, e achei interessante, aqui está um caso desses que foi quase pela curiosidade de a conhecer. Aqui temos o caso da Rossana e da Carolina. Elas têm uma relação, são duas raparigas. Eu fui querendo encontrar e passar mensagens. Houve uma que eu nunca consegui encontrar, que foi a questão de alguém viciado em operações plásticas. Pronto, mas aqui encontrei uma relação gay e gostei de falar com elas porque achei que era uma relação bastante interessante. Aqui a senhora Umbelina e o senhor Renato. Isto foi uma história, é uma história de amor muito interessante, porque eu estava à espera de alguém, estava à procura de alguém que passasse num sítio e passou este casalinho de mão dada. Eu achei muito interessante estarem. Eles notam-se que têm alguma idade, eles têm 91 e 92 anos, que depois na conversa percebi, eles disseram-me isso. Achei muito interessante estarem de mão dada, achei que era giro e gostava de perceber. Tivemos ainda um bocadinho a falar, sentados numa esplanada, e foi giríssimo, porque a senhora diz que nunca fica bem nas fotos, nunca fica e nunca sorri. E depois ele, achei piada que ele nunca tira a mão de cima dela, está sempre, ela até às vezes até se chateia com ele, mas tem piada, é chateia na brincadeira. Pronto, mas. E ela não costuma sorrir para as fotografias, até foi um momento que ela ficou a sorrir e ficou muito bem. E daí me ter marcado bastante esta relação de amor de há tantos anos. Maria Isabel Pereira. Esta senhora é a senhora do quiosque O Pinóquio, que está no topo da Marquês de Pombal, que é conhecida há muitos anos, está lá há muitos anos. Eu já lá fui e acho que não há quase ninguém na cidade que nunca tivesse lá ido. E aqui está um daqueles casos que eu achei que era interessantíssimo ir falar com esta pessoa, de conhecê-la e perceber qual é que era a vida dela, e depois ela teve-me a contar aquilo tudo. E achei muito giro ter conhecido esta senhora também. Porque acho curioso estar ainda num sítio que é tão digital hoje em dia, o mundo é tão digital, e ela ainda estar assim num stand, um standzinho, num sítio com este tipo de serviço. O Fernando, eu acho que ele é conhecido pela cidade toda. Veio-no sempre de andar com a máquina ao ombro, ao peito, o que for.
Eu admiro imenso o Fernando, porque aquilo que ele faz sei lá, é admirável. Ele dá-se ao trabalho de correr a cidade toda, ele está em todo o lado, ele faz tudo, tanto em eventos como em sítios que às vezes são históricos e ele vai investigar a história daquilo, a história daqueles sítios, guarda as fotos, encontra fotos, postais antigas e que eu acho que é interessantíssimo aquilo que ele faz, que ele tem já um leque enorme de imagens e de recordações da cidade acho que a Câmara está agora a ter. Aqui é o senhor João Teixeira. Este senhor eu já o tinha fotografado há uns anos atrás para um local de trabalho e eu na altura gostei imenso de falar com ele. E quando o encontro vejo que ele estava com esta limitação e fiz questão de falar com ele e de ficar a perceber qual é que era a história que estava por trás dele, do que ele tinha acontecido e neste caso foi uma pneumonia que ele teve. É um senhor que eu admiro imenso e que achei muito interessante estar a falar com ele. E daí querer perceber a história e aproveitei para fazer para o estranho para o projeto também. É o senhor da loja mais antiga, das mais antigas que eu me lembro em Leiria, na Rua Direita, que é o senhor dos chapéus. Aqui é, lá está, é mais um caso que eu me lembro de, há anos que eu me lembro de ver lá aquilo. E há um poucos anos atrás a loja, o espaço, foi renovado de uma forma para ficar mais moderna. Foi um caso, eu achei giro porque é um caso que se adaptou aos tempos modernos e achei que é interessante. E agora está a filha, as filhas, creio que é a filha, foi o que eu falei mais. eh, Pronto, que está também a tomar conta do espaço, mas achei que é giro também. Uma loja ainda, ao longo destes anos, ainda ter a capacidade de se alterar, atualizar para os dias de hoje. É o senhor José Medeiros Marques. Este senhor eu já o vi há muito tempo no café. Ele ia para lá ler o jornal ou jogar snooker, uma coisa qualquer. Eu vi-o lá e uma vez vi-o na rua, ao pé de uma feira de velharias. E estava eu a tentar convencer um senhor de uma feira de velharias para falar comigo. Quando ele diz: Não, não, aquele senhor ali é importante falar. E depois vim a saber que ele trabalha com fotografia, que ele arranja material, ele tem uma coleção enorme de material fotográfico. E eu gostei bastante de falar com ele, por ser numa área em que eu também trabalho. Pronto, ia ser giro porque ele tem uma coleção enorme. E ainda hoje ele compra material, às vezes para reparar, outras vezes há pessoas que o contactam para vender equipamento, esse tipo de coisas. Este senhor marcou-me por uma razão. Uma prima dele que me contactou. Eu não sei se ela. Eu sei que ela estava em Angola, porque ele tinha estado em Angola e a prima estava em Angola ou já estava em Portugal, não sei precisar isso. A dizer que eu tinha encontrado um primo que ela não via há muitos anos e pediu-me o contacto e uma ajuda para reencontrá-lo. E achei que foi giro. Depois fui ter com ele novamente, que fui ter na zona onde o fotografei. Sabia que ele devia de andar por ali, ou poderia encontrá-lo por ali, que era também na rua direita. Hum, e então foi-lhe dizer que tinha encontrado que uma prima tinha contactado e contar a história e ele ficou também bastante contente. Agora aqui a senhora Maria Leonor Dias. Esta fotografia foi em Torres Novas, mas a senhora é de Leiria. Eu tinha ido fotografar o marido dela. Eu tinha fotografado o marido dela porque ele tinha sido combatente a ultramar. E quando eles começaram a falar da história deles, que ela mandava cartas quando ele estava lá e tudo, eh, achei interessantíssimo quando ela me diz. Eu ainda tenho ali as cartas todas guardadas. É impossível perder este momento, porque guardar as cartas todas numeradas e desta forma como elas estão, eu acho que isto deve ser uma coisa rara de encontrar, sem dúvida nenhuma. Aqui, obviamente, que é a fotografia, se calhar a mais conhecida, o Alcino, o arrumador de carros. Eu já sabia o que é que ele fazia, que ele era conhecido, já sabia isso tudo. E este é um caso que eu quis contar a história dele, que acho que era importante contar a história dele. A questão das chaves, que ele toma conta das chaves, mas aquilo que me marcou mais foi. Houve pessoas que o ajudaram, porque durante a fotografia dá para perceber que ele tenta esconder um bocado a boca. Ele tinha alguns complexos com a boca que tem, isso tudo. E até que depois, mais tarde, vim a saber que eu. Ou melhor, foi quando eu lá cheguei, ele mandou-me um grito: Estava à tua procura! E eu pensei que já tinha feito a geneira. Afinal, não, estava muito contente. Veio ter comigo a agradecer imenso, porque houve alguém que o foi ajudar e tem recebido ajudas.
até mesmo de fora do país, tem recebido contactos para o ajudar. E achei isso também muito giro e senti-me bastante bem. Acho que foi poder fazer alguma coisa de bom, é gratificante. Aqui é a questão do António. O António parece nórdico. Eu, quando fui ter com ele, nem pensava que ele era português. Eh, e afinal é mesmo português. E tivemos a falar com ele. Eu tive umas boas 2 horas, 2 horas e meia na conversa com ele. Achei interessante porque aqui é um caso que eu não contei na história, mas ele já tentou muitas vezes estar em casas, já o ajudaram, ainda hoje o tentam ajudar, mas ele prefere estar na rua. E ele disse-me uma frase muito interessante que foi: Eu não me consigo deitar sem ver as estrelas. Coisa que hoje em dia nós não ligamos nenhuma a estas coisas e ele liga a coisas tão simples. Aqui é o senhor Abraão Silva, este periquito. Ele andava com ele ao ombro. E eu achei interessante. Aqui eu também já estava a esperar. Este dia estava à procura de alguém. Eu estava a passar, quando eu vi um periquito, tive logo que parar, até estacionei mal e tudo. Que eu tinha que ir falar com este senhor. E depois ele teve-me a contar pronto, que ele queria ajudar a senhora dele, a companheira dele. Porque a companheira dele também tinha sido muito importante para ele, a ajudá-lo também na vida dele, a recuperar da vida dele. E hoje em dia ele está bem, ela não está bem tanto de saúde, por isso é que ele agora quer estar lá. E ele disse uma coisa que é giro, que foi: ela esteve comigo quando eu precisei, eu quero estar com ela quando ela precisa. Questão do Carlos, isto é um nome fictício, ele é travesti. Aconteceu mesmo sem querer, levou-me lá acima, quando eu encontrei na rua, disse-me o que é que fazia, levou-me lá acima à casa, eu conheci, sem medo, achei interessantíssima a conversa com ele também, porque eu acho que isto é um mundo que pouca gente conhece, mas tem tanta coisa para se contar, e aquilo que leva a este mundo nem sempre é aquilo que é o melhor. E às vezes acontecem-nos coisas na vida que nos leva por um caminho que não é aquilo que nós também queremos. Ele não quis aparecer a cara, obviamente, porque, pronto, a opção dele, e eu respeitei, obviamente. Aqui a questão do António, ele é conhecido por Toninho. Ele é de Pombal, eu encontrei-o em Pombal. Percebi que ele era acarinhado pelas pessoas, sempre a rir com este sorriso. Quando estava a falar com ele, o que me marcou mais foi uma coisa que apareceu uma senhora e disse: Já percebeu que ele não é bom da cabeça? E eu: Isso não me interessa nada. E depois estive a falar com ele, íamos a conversar um bocadinho. E ele diz que adora ser fotografado. E também foi giro conhecer. Mais tarde houve pessoas que me contactaram a dizer que o conhecem e que já tinham estado com ele e que ele costuma, para ganhar algum dinheirinho, que ele mora com a avó, para ganhar algum dinheirinho, às vezes ajuda as pessoas a ir despejar o lixo, a levar as compras para casa, esse tipo de coisas. E não foi há muito tempo que eu o vi e ele reconheceu-me, tivemos ainda um bocadinho ainda a falar também. Também me marcou imenso. O António, eu escolhi esta fotografia também, marcou-me porque ele está na Rua Direita a trabalhar há muitos anos a reparar bicicletas, motas. E eu ia lá quando era miúdo e ainda hoje ele lá está. Embora ele diz que é mais um mês, mas ainda lá anda. Mas ainda bem que ele lá anda e ele mantém-se ocupado e agir também, ver, e entrar lá, os curiosos vão lá, os miúdos vão lá, os turistas vão lá, e agir ver que ele ainda anda lá, anda ocupado, e espero que ainda continue lá a andar. O Vitali, ele é ucraniano. Foi das primeiras fotos do projeto, que é um caso que nós não tínhamos tempo para estar à procura de alguém durante o dia, porque o nosso trabalho não o permitia. E eu, quando eu cheguei a casa, eu ia irritado porque não tinha encontrado ninguém. Devia ter levado negas, de certeza. Eu cheguei a casa e eu olhei à tarde cedo, estava lá o eletricista a montar lá uns cabos de eletricidade, uns candeeiros, e eu, à tarde cedo, vou já falar com ele. E foi interessante porque ele concluiu o curso de engenharia mecânica, se não estou em erro, e depois acaba por estar aqui em Portugal. O senhor José Duarte, eu achei giro porque eu vi um senhor nos Campos do Lixo a passear com imensas cabras e fui ter com ele. E o que marcou neste caso foi: ele conhece-as todas, sabe o nome de todas. E eu, para mim, elas parecem-me todas iguais. Mas ele chama
ele assobia um assobio muito característico dele, não sei se é normal ou não, e elas de facto olham para ele e vão atrás dele. E eu achei isso curioso.